Dica número 1. Mantenha sempre os dedos numa posição que seja visível. A agulha de feltragem ela é muito afiada e dói muito quando a gente se espeta. Então, sempre segura a peça numa forma que a gente consiga enxergar os dedos para não ocorrer nenhum acidente. Dica número 2. No momento de feltrar, mantenha sempre a agulha na posição vertical e faça os movimentos nesse mesmo sentido para minimizar os riscos de quebra da agulha. Não curve a agulha enquanto feltrar, ela é delicada e quebra facilmente. Dica número 3. Quanto mais vezes espetar a lã com a agulha, mais firme as peças vão se tornando. Tem que ter paciência. Uma forma de ver se ela já está pronta é a gente tentar puxar a lã. Se ela estiver saindo assim na ponta dos dedos, se soltando facilmente, é porque ainda precisa ser feltrada. Ela vai estar pronta quando a gente puxar assim com a ponta dos dedos e ela não vai vir tão fácil. Esse é o ponto que ela já está feltrada o suficiente. Dica número 4. Utilize uma lã mais barata para a parte de dentro dos objetos. Então, essa aqui, por exemplo, é uma lã de enchimento. Ela pode ser feltrada normalmente, então dá para ser usada no interior das peças, né? E depois a gente cobre com outro tipo de lã colorida ou com outro acabamento para dar o resultado final na peça. Dica número 5. Comece com a peça pequena e vá adicionando a lã se quiser que ela fique um pouco maior, porque é muito mais fácil adicionar a lã no trabalho do que retirar a lã do trabalho. Depois que ela é feltrada, ela não se desprende mais, né? Ela fica aderida à peça. Dica número 6. Planeje a peça que você for realizar. Então, separa um pouco de lã de cada cor que vai ser usada, para caso precisar fazer algum retoque depois e cobrir alguma imperfeição, não vai faltar nenhuma lã. Dica 7. Desenhe no papel um molde aproximado do objeto que vai ser feito. Assim, no momento de feltrar, dá para ir se baseando no molde e evitar se perder nas proporções. Isso é bom principalmente quando vai fazer animais ou pessoas, por exemplo. Dica 8. Use uma agulha mais fina para finalizar a peça e suavizar o acabamento. Assim não fica tanto o aspecto dos furinhos marcados na peça. Dica 9. Para partir a lã, evite usar tesoura. Segure a lã com as duas mãos afastadas e puxe. Se ela não se partir dessa forma, pode ser que as suas mãos estejam muito próximas, ou a mecha está muito grossa, ela tem que partir facilmente ao puxar. Dica 10. Use uma linha de bordado e uma agulha de costura comum para fazer acabamentos mais finos se ainda não tiver habilidade para usar a mecha muito fininha. Então, essa dica é boa principalmente para fazer acabamento de nariz, boquinha de bichinhos, quando a pessoa ainda não tem prática de mexer um acabamento muito fino com agulha de feltragem. Então, dá para fazer esses detalhes simplesmente bordando. Dica 11. Praticar bastante. Os resultados do trabalho vão variar muito de pessoa para pessoa ou até de peça para peça numa mesma pessoa. Elas nunca ficam iguais umas às outras. Então, mesmo sendo executada pela mesma pessoa, vai ter diferença. Não se frustre com o resultado. Quanto mais praticar, melhores resultados vai ter. Dica 12. Usa cada lado da esponja para um tipo de cor. Então, um lado da esponja para cores escuras e o outro lado da esponja para cores claras. Assim, vai evitar que quando tu for fazer um trabalho em cima dela, o trabalho comece a se sujar com o restinho de lã que vai ficando. E mesmo assim, sempre depois de cada trabalho, é bom limpar a esponja porque vai grudando nela um pouquinho da lã. Então, sempre é bom limpar ao final de cada trabalho. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar novos tutoriais. Beijinho, até a próxima!